Vamos tentar fazer a resolução. Não garanto resolver esse exercício, não. Vamos lá. Então, vamos tentar resolver. O tentar é muito importante, é uma fala bem útil. Esse exercício daqui é algo que eu falo que realmente é emocionante ele. Dá muita dor de cabeça, dá muito problema, ele não tem uma resolução tão facinha, não. Ele acaba sendo um pouco maldoso, né, na sua execução. A ideia dele é você entra com um número e esse número daí gera uma quantidade de termos para essa sequência. Essa sequência, ela vai até a metade, da metade ela decresce. Então, de 1 até a metade da quantidade de termos que você quer, e daí ela decresce. Então, se você pegar a quantidade par, né, a gente poderia imaginar aí para 5 elementos. Para 5 elementos, o que eu tenho de saída? Eu vou ter 1, 2, 3, 2, 1. Seria esse o objetivo. E se eu tivesse, por exemplo, 6 elementos da sequência que eu quisesse, né, imprimir, eu teria 1, 2, 3, 3 de novo, 2 e 1. Aí é o que eu estou falando. Essa repetição normalmente é o problema. O fazer com números ímpares normalmente dá muito certo. Fazer com números pares normalmente não dá certo. É uma das dores de cabeça que a gente tem. Então eu vou fazer a resolução, tentar fazer a resolução. Não, sinceramente, de coração, não estou garantindo nada hoje. Vamos lá, a lista 6 de laços, né? Então vamos salvar esse cara daqui. Vai para a pastinha de LP. Arquivos fontes. Aqui foram as listas de... É isso mesmo, né? Lista de laços. Tem listas aqui. Essa aqui é a lista 6. Exercício 40. Então, vamos ver o que dá de bom a gente tentar resolver isso daqui. Espero eu que fique legal. Para não passar tanta vergonha hoje. Vamos lá, então. A gente tem aqui um pedido, né? Todos os exercícios, e aí, deixa eu voltar aqui. Todos os exercícios, ele tem aqui uma ideia, né? Você tem que fazer a validação da entrada dos dados, então você tem que validar os dados de entrada, ele tem que ficar com dados válidos, né? Se você entrar com um número negativo, tem que dar uma mensagem de erro, 0 ele tem que sair, finalizar, e mais do que 0, ele vai ter que fazer a quantidade de elementos. Beleza, né? Vamos tentar ver isso daqui. Para a sequência, só e somente para a sequência, é que você precisa utilizar apenas um laço. A restrição está justo nisso daí, você utilizar um laço para a sequência, não é para o exercício todo. Isso daí a gente já tinha conversado e estabelecido essa regra. Então, vamos colocar lá uma montagem do que a gente precisa. Eu preciso ler a quantidade de números. Então, se a gente vai ler alguma coisa, já vamos importar import java.util.scanner. Então, importamos o nosso scanner, a gente vai precisar criar um scanner leia igual a new scanner, e a gente escaneia a entrada do sistema. Beleza, eu vou precisar ler, então, a quantidade de números que eu quero dessa sequência. Quantidade de números, número de 1 até o número que eu quero. Tá. Vou chamar de número mesmo. Tá aí. Vou montar aqui um laço. Esse primeiro laço daqui é o laço que eu vou utilizar para controle da execução, para fazer as validações, né? Então, ele que vai fazer a minha validação. Vou pedir para que o usuário entre com a quantidade de termos. O usuário vai informar, então, a quantidade de números da sequência que ele deseja. Eu vou pegar lá com o meu next int, beleza? Joia. Agora, o que acontece? Eu tenho
uma regra de repetição, né? Que foi pedido aí. A gente tem que validar essa entrada daqui de alguma forma. Então, validando a entrada, né? Sendo um valor negativo, solicitar uma entrada nova, sendo um valor igual a zero, a gente finaliza o programa, e se for positivo, a gente gera a sequência. Então, o objetivo é esse. E aí, dessa forma, se for igual a zero, o número, eu tenho que sair. Então, esse daí é o meu teste para repetir. Então, o número, se ele não for igual a zero, ele vai ficar repetindo. Então, a lógica é essa. Enquanto for zero, ele vai ficar repetindo. E quando for zero, ele finaliza o programa. Então, vai finalizar o programa quando for digitado zero. Se você digitar um número menor que zero, se for um número menor que zero, vou mandar uma mensagem de erro. Então, vamos mandar aqui uma mensagem de erro, system out print, vamos informar para ele. Teve um erro aí. E aí, ele fez isso daí e ele vai voltar no laço. Agora, se o número que eu informar for maior que zero, gerar e imprimir a sequência, né? Ele gera e imprime a sequência. É isso daí que ele vai ter que fazer aqui, então. E aí, beleza. Se agora acontecer de ser igual a zero, eu vou mandar uma mensagem lá para ele dizendo que fim do programa, acabou, já era, vamos para casa, vamos ser felizes. Finalizou o programa. Bem, a estrutura básica é essa, e aí aqui a gente começa a fazer a nossa jogada. Então, eu vou desenvolver todo o meu código nesse trecho daqui. Essa estrutura aqui, vamos ver se ela funciona, né? Então, vamos ver aqui. Compilou, beleza, executou. Se você tiver paciência, Cristóvão, compila, executa. Vamos lá, eu vou colocar menos 41. Erro inválido, entre com uma sequência válida. 15, 45, 1. Vou entrar com 0. Fim do programa. Beleza, tá fazendo o que é para ser feito. Agora vamos gerar a sequência. A ideia aqui é que eu quero que ele imprima uma determinada quantidade de elementos. Vou criar uma variável para que eu possa trabalhar com essa quantidade, né? Comecei lá com o meu contador igual a zero, então vou montar um laço de repetição para o meu contador começar em zero, e a gente vai manter isso daqui enquanto ele for zero, né? Enquanto não chegar na quantidade de números. Aqui eu estou contando a quantidade de execuções, né? Pode ser um for, pode ser um while, pode ser um do while, vai dar no mesmo aqui, que tanto faz. Vou fazer com while, já fiz com do while, vou trabalhar aqui com um while. Não vai modificar em nada a nossa brincadeira. Então, aqui eu vou fazer enquanto o contador for menor ou igual ao número. Então, eu estou contando uma quantidade de vezes. Ele tem que gerar para mim essa quantidade. E, obviamente, em algum momento, não sei aonde, eu vou ter que ter um contador mais aqui para ele contar as vezes que ele imprime. E o que eu vou precisar? Eu vou precisar imprimir do 1 até a metade e da metade até o 1 de volta. E cada impressão eu vou contar. Eu vou colocar aqui, então, uma variável para determinar a metade, né, o meio. Vai determinar aqui o meio. E eu vou fazer o cálculo dela. O meio vai ser igual
ao número dividido por 2. E aí, nesse caso, me interessa que o resultado seja inteiro mesmo. Então, inteiro, inteiro, resultado inteiro. Estou fazendo aqui o meu controle. Vou colocar ele para fora do laço, obviamente, né? Para eu saber até onde que eu vou. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a impressão do elemento, né? Então, vou fazer a impressão do elemento aqui. Vamos ver aqui se elemento menor igual a meio, ele vai fazer a impressão aqui e vai contar. Então, ele vai ter que contar nesse caso aqui, ele vai contar. Beleza. Então, vamos fazer a impressão desse cara. Vou utilizar um println só para a gente ver ele na mesma linha ainda. E eu vou imprimir o elemento. Sei que não criei ainda a variável. Vamos criar aqui o nosso elemento. O nosso elemento a ser impresso, ele vai começar em 1. Então, estou fazendo de novo aqui a atribuição, porque eu preciso que ele tenha, na verdade, o valor inicial. Então, elemento aqui é igual a 1. Após a impressão, eu preciso incrementar esse cara daqui. Então, eu imprimi, eu incremento ele. E aí ele vai fazer esse cara até chegar, até o meio chegar, até o elemento chegar ao meio, né? Então, o elemento chegou no meio. E depois eu tenho que fazer um teste, né? Melhor falando, contador. Acho que fica melhor ainda, ó. Inteligente, hein? Agora ele vai do 1 até o meio. Agora eu vou fazer enquanto ele vai incrementando. Deixa eu ver o que vai dar aqui, até quando que ele vai. Então vamos fazer um teste para ver até quando que ele vai imprimir, né? Vou entrar com os números que eu tinha colocado ali, vou imprimir 5. 1, 2, 3. Beleza. Vou imprimir 5. 1, 2, 3. Então já está zerando. Se eu falar 6, 1, 2, 3, 4. Então ele está passando 1. Né? Ele está fazendo aqui alguma coisa passada. Meu contador está começando em 0. Meu contador começando em 1. Vamos ver. Do 5, 1, 2. 6, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3, 4. Perfeito. E aí eu já consegui. Eu acho que ficou legal. Bem, eu acho que eu tive uma ideia legal, 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 legal. Nossa Senhora! Eu acho que eu nunca tinha pensado em fazer dessa forma. Explodiu agora. Foi, eu nunca pensei em fazer dessa forma. Início, meio, início, centro, porque eu já estou usando meio, né, ali. Interno. A gente tem um problema do número ser par e ser ímpar. Tá. Até o meio.
Professor, mas tudo bem. Até aí, beleza. Mas só que o senhor está se utilizando de 2 loops. Não, é um só para criar a sequência. Ah, não. Então, tudo. Foi, Então, falta. foi o que eu falei. Um Ah, laço para você validar a sua entrada, né? foi isso E que eu um mencionei lá no só início. para. E foi o que eu falei. Eu expliquei na lista, tá gravado isso daí, ó. Não, eu peguei, mas beleza, então é a interpretação, porque assim, ela pede para você utilizar um único laço no Exato. exercício, independente da validação ou não. É o que eu tô Cadê? fazendo. Na verdade, meu desafio está sendo esse. É como eu mencionei. Se alguém me desse esse exercício, eu utilizaria dois loops. Ele fala assim: ó, deve ser utilizado apenas um laço. Aí eu expliquei. Aí, quando eu passei a lista para vocês, eu expliquei. Olha, presta atenção. Para fazer a validação, você pode usar até 50 laços para validar. Ah, Para gerar a sequência, utilizar apenas um laço. É um laço para a sequência, né? então, por isso que eu estou aqui destruindo meus cabelos. Cabelos. Então mas beleza, então tudo bem. Agora eu queria ver se o senhor conseguisse fazer com um laço só. Sacanagem pra fazer a gente chorar. Não, só de eu ter feito todos os outros com um laço, eu já sou guerreiro. Porque, tipo, o 40 é mais difícil, mas os outros todos eu fiz com um único laço só. Mesmo a validação. Você é guerreiro. Guerreiro. Sempre tem alguém que gosta de fazer dessa forma daí. Não tiro mérito, não. Muito legal, bacana. Sempre tem um pra complicar. André, você não precisa dificultar o exercício pra você, o senhor já faz isso. Geralmente. Não, mas aí foi por falta de interpretação mesmo. É que não tá bem explicado o exercício, é só isso. É que eu expliquei na hora que eu passei o exercício, foi por causa disso. Não, tranquilo, senhor. Aqui provavelmente Aí, eu não prestei atenção. não, tá de boa. Mas se você fez do outro jeito, melhor ainda, mais difícil para resolver, exige mais lógica na resolução, né? Ô, senhor, te falar fala, da competição, da maratona, se fosse com PHP, rapaz. Cara, você tinha Python, tá falando com PHP, pelo amor de Deus, né? É? Tinha Python para poder utilizar. Não manjo tanto do Python. Mas é, a vida, né? Professor, é como o Felipe mesmo falou, né? Tem horas que parece que o povo gosta de complicar, né? Então, usar PHP naquela maratona é ser um pouquinho um tiro no pé, até. Eu vou ficar. Aí vai falar, não, podia ser em JavaScript, né? Aí, de repente, não, podia ser, será, em Pascal, né? Podia ser em Visual G. E olha Esse que aqui era mais fácil de fazer. A galera vai estar programando na calculadora já, senhor. Eu tô vendo aqui. Mas eu acho que vendo. o problema do desafio, eu nem vi a questão da linguagem em si, mas sim o quanto você domina daquela linguagem. Então. É assim, o Felipe está falando aí do PHP porque provavelmente ele domina mais em PHP. Então talvez ele sofrimento. Fala de abreviar nomes, eu já fiz isso com PHP. Não é tão difícil, por causa que o PHP já separa string. A questão de números também, então, quer dizer, o PHP já tem função de string, que para mim, que mexe mais com isso, é mais fácil. Quanto ao desafio da programação, realmente bem difícil, bem mais difícil do que eu imaginava. Minha única crítica não é nem em questão do desafio em si, mas da maneira, pelo menos, como nós fomos preparados, ou seja, não fomos preparados nada, né? Nem um pouco para o desafio. Eu acho que tipo a faculdade que estava cedendo, né, que estava sediando o desafio, deveria ver quem eram os alunos que estavam interessados e explicar para eles, deixar bem claro a galera. As vantagens são essas, as desvantagens são essas. Python realmente é nítido que Python é uma linguagem bem mais fácil. Eu acompanhei no grupo. André, vou te cortar. Quem que era o coach da tua equipe? Era o Dionísio. Você conversou com ele?
Na verdade, O vereador não engasga não, mano. não, é assim, eu não Porque conversei. pra minha equipe, eu conversei. Ah, entendi. Não, porque é assim. Eu fui lá, bati papo com a minha equipe antes da maratona, e não fui eu que corri atrás, não. Eles vieram me perguntar o que achava, o que deveria ser, e aí eu conversei com eles, eu mostrei, dei exemplo, expliquei, a gente treinou, a gente testou, a gente fez algumas coisas antes da execução, cara. Mas assim, e também não corri atrás, não, os caras correram. Eles foram atrás de mim. Na verdade, isso daí eu não falo nem em crítica do aluno, né? Eu falo mais em mérito para a faculdade, porque se a faculdade ela quer ela quer ter uma boa pontuação, então ela também vai correr atrás dos alunos que estão interessados na proposta. É claro que eu não estou em nenhum momento omitindo também. É assim, eu não estava preparado, não sabia da dificuldade, então só que eu imaginava assim, eu me senti dessa forma, né? Eu me senti numa guerra totalmente despreparado. Talvez na próxima, com certeza, vou estar bem mais, porque eu já conheci, né? Já tomei uma surra, então já conheci. Agora, é claro, que se eu, no lugar do professor, eu já chegaria e falar, não, eu sou orientador, então, no mínimo, galera, é o seguinte, as vantagens são essas, as desvantagens são essas. Se vocês vão correr atrás para aprender ou não, é problema de vocês. Mas eu tô falando, no meu ponto de vista, eu como orientador, não é nem só orientador, ou qualquer professor, já iria expor, galera, não sei quem da sala está interessado em fazer, eu nunca vi nenhum professor chegar na gente e pelo menos mencionar isso. Por que eu estou falando isso? Porque, durante a competição, no chat, eu acompanhei geral, não é só a nossa faculdade, geral sofrendo com Java, e a maioria fazendo em Java. Ou seja, por quê? Talvez por causa de versão, a galera utilizava algumas bibliotecas e o compilador do Boca não aceitava. Então, e pouquíssimas vezes eu vi quem programou em Python reclamando. Então, é assim. Então, quem programou em Python é porque já conhecia a competição, de duas a uma, né? Ou já conhecia a competição, já tinha passado por ela, ou seja, apanhou uma vez, aprendeu, falou assim, não vou sofrer com Java, vou fazer em Python. Ou teve alguém que chegou e falou para eles, galera... Ou não tem Python na faculdade, ou não tem Java na faculdade, tem Python. Exatamente, ou tem Python na faculdade. É isso daí. E tem também outro detalhe, tem faculdades que utilizam o Boca como ferramenta para os alunos treinarem. Então, assim, ao invés de eu dar uma lista para vocês, eu disponibilizo lá no Boca para vocês fazerem. Então, é gosto, né? Cada um tem uma pegada e uma metodologia. Eu acho que é muito disso daí mesmo. E, assim, segundo semestre, na minha opinião, apesar de vocês terem ido muito bem do segundo semestre, vocês ficaram muito bem colocados, mas segundo semestre é para você ter uma experimentação, ir lá ver como é que tomar uma surra bem dada, para você ficar pé da vida e ficar bravo e falar assim, agora, próxima vez eu vou detonar essa bagaça, eu vou estudar, e aí incentivar, né? Assim, agora eu vou pegar firme para na próxima vez ir bem, porque é bacana, é muito legal o desafio. E assim, não é para ir bem para você ser melhor que os outros, é para você ir bem para você aprender a resolver problemas. A competição por si só, para você ser melhor que alguém, ela... O modem? O modem? Não, certo, eu caí. Aí perguntando se ninguém mexeu lá. Não, eu não mexi. Mas Ah, tá, obrigado. Mas só para completar, só um minutinho para eu completar. A grande pegada você viu como é que é. Parabéns, você participou de uma primeira. Alguém te obrigou a participar? Não, você foi porque quis. Então isso daí é mérito muito importante, que eu julgo, isso aí eu, Cristóvão, julgo, que é interessantíssimo na minha opinião. Então é muito bacana. E assim, você tem que ir bem por você. Para os outros, azar dos outros, né? Que os outros se danem. Se outra equipe da minha sala ou da outra sala, ou sei lá, do primeiro semestre pegou o primeiro lugar e eu que estou no sexto semestre fiquei em 73º, dane-se, cara. Eu tenho que ir melhor do que eu já fui. Você já tinha ido alguma vez? Não, então você foi muito bem.
Se você for na próxima execução e você conseguir entregar menos do que você entregou agora, talvez você tenha decaído. Eu acho que um momento bom para se fazer a maratona, e aí é um momento de experiência em linguagem de programação, é a partir do 5º semestre. Mas aí é um momento que você já vivenciou outras maratonas, as internas, né, que são os desafios de programação, e as Intec-Fatecs, né, que é os Interfatecs, que são as maratonas entre as FATECs. Aí já é uma experiência local é uma coisa, uma experiência com outras faculdades é outra coisa, o ambiente é diferente, tudo modifica-se, né? Eu acho muito bacana, e você tem que lutar contra você, né? Então, se hoje você fez a maratona e você conseguiu resolver 2 exercícios, beleza, então vamos estudar, nos preparar para na próxima maratona resolver pelo menos 3. Porque são dados normalmente 10 exercícios. Demanda tempo? Pô, tempo pra caramba, dá trabalho demais. Que você tem que aprender um monte de coisa? Tem, é óbvio que tem. Que ninguém vai explicar para você como é que faz? Não vai. Porque o objetivo é você estudar. Você debulhar o negócio e você chegar em uma solução. Porque não é o objetivo da faculdade, a faculdade tenta te colocar no mercado de trabalho. E a maratona de programação é desafio não para mercado de trabalho, é desafio lógico mais para a área científica, né? Que você vai ter desafios matemáticos que envolvem estruturas, que envolvem cálculos numéricos, é mais nessa pegada daí. Por quê? Para ver se você tem capacidade de resolução de problema, mesmo você não dominando aquele problema. Agora, para agora fazer um cadastro para, sei lá, para fazer um carrinho de compras. É um sistema comercial totalmente. Você não vai utilizar nada da maratona de programação para gerar um carrinho de compras, que é o que normalmente você vai produzir, o que você vai fazer, né? Você vai fazer a parte, o core do funcionamento de um sistema web é esse, né? Você vai trabalhar desenvolvendo a parte pesada, não é tão pesada quanto de uma maratona. De uma maratona é mais o desenvolvimento de lógica mesmo. E se vocês estão reclamando, se eu não estou enganado, vocês foram, acho que, a melhor ou a segunda melhor equipe da FATEC de Guará. Então, no 2º semestre, vocês conseguirem uma colocação dessas, para mim, está excelente. Ficamos 78, né? Eu acho que só teve um acima de vocês, se eu não estou enganado. Eu vou até conferir e eu falo. Mas desculpa, Felipe, eu cortei você aquela hora, por gentileza. É que o André falou, na verdade, foi depois que acabou a maratona. Por exemplo, a parte de abreviar o sobrenome, a gente apanhou. Mas apanhamos por falta de conhecimento da linguagem. Uhum, como está falando, a lógica daquele eu já fiz, só que eu fiz com PHP. Mas você não sabe então, fazer lógica... em C? Não, porque era manipulação de string, sir. Manipulação de string em C. Não, daí seria mais difícil ainda. Ah, mas dá para fazer em C, né? C você dá para fazer. Dá para fazer. Sir, não sei. Eu já tentei manipular string simples em C e é bem trabalhoso. Se em Java apanhamos, a surra em C provavelmente seria o triplo. Sim. É assim. Mas daria para resolver. Isso daí eu garanto para você. E você tem acesso à internet, então você pode ver. Mas só a título de curiosidade, foram 6 equipes da FATEC de Guará, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipes da FATEC de Guará. Vocês ficaram em 2º lugar da de Guará. Vocês só perderam para a equipe que está no 5º ADS, que os caras são bons pra caramba, e eles fazem maratona de programação desde o 1º semestre. Que eles estavam na faculdade, eles estão no 5º. Eles ficaram em 28º lugar e vocês em 79, 79º. Então, na minha opinião... Não estamos ruim não, viu? Não, vocês ficaram muito bem, vocês ficaram em 2º lugar. Da FATEC de Guará foi em 2º lugar. Não, senhor, não é isso que eu critico, assim. Eu falo assim, por exemplo, visando que existem alunos que estão esforçados, que eu acho que é o nosso caso, nós fomos esforçados, ou seja, só não fomos bem preparados, não fomos bem preparados, talvez nem por culpa da gente, porque pelo menos quando eu fiquei sabendo da maratona, já estava quase em cima do tempo, então, ou seja, nós ficamos sabendo e já começamos a treinar, com pouco tempo que tivemos. Agora, imagina se
Imagina se o mesmo tempo, talvez, que os outros tivesse sido dado para a gente. Então, com certeza, a gente teria tempo para poder chegar. Python, talvez não, mas a gente poderia chegar, sentar entre a gente. Galera, vamos reunir um final de semana e vamos aprender Java. Pelo menos vamos debulhar tudo que a gente pode sobre Java, pelo menos para poder manipular porque geralmente as perguntas de string nem eram tão difíceis. O problema é que tinha que saber, as de cálculo eram bem mais, né? Mas as de string nem eram tão difíceis. O problema é que a gente não conhecia, a gente não sabia. E pelo que eu estou te falando, você vai conhecer depois do quarto semestre. Você se daria muito bem depois do quarto semestre. Aqui, só para ver se eu não estou enganado, mas na verdade a gente ficou sabendo no último dia, que não lembro qual professora falou, vocês já ficaram sabendo que vai fechar, até que chamou não sei quem para falar com a gente sobre. O problema da comunicação aconteceu aí, problema de comunicação, mas que... Seguimos em cá e fizemos. Eu acho que vocês foram muito bem, então não tem reclamação, vocês foram excelentes. Eu acho que vocês foram bem demais. Agora, que não teve preparação, não teve para você e não teve para outro, que não é o objetivo nosso formar você para maratona de programação, né? Então tem esse detalhe que é muito importante. O objetivo nosso é fazer a formação do conhecimento de lógica, desenvolver o conhecimento de lógica necessário para você fazer o que o curso se propõe, fazer desenvolvimento de soluções web, né? Eu acho que é muito nessa pegada daí. E, como eu disse, beleza, você aprendeu que é assim. Agora você estuda eu acho que normalmente a gente faz assim, eu acho que é anual a maratona entre as FATECs, e também é anual, só que aí muda o semestre das maratonas internas, né? Então, para a próxima maratona, que é a maratona que a gente chama de desafio de programação, eu acho que vocês estão, né, capacitados a se prepararem, né? Você já tem um modelo de prova, eu já falei para vocês, a gente já conversou bastante aqui, aonde que vocês podem pegar exercícios para resolução, né? Tem várias possibilidades. Agora, é questão de interesse. E foi o que eu conversei com o Albert, né? Poderíamos ter muito mais equipes inscritas? Poderia. Mas eu poderia ter chego para vocês e falar, quem participar da maratona, eu vou dar uma nota para vocês. Eu acho que comprar a sua vontade não é legal para mim, eu não gosto disso. Então eu não compraria vontade de ninguém de participar somente para ganhar nota. Então esse é um ponto que eu coloquei para o Albert. Eu coloquei para o Albert que os meus alunos, eu não vou... comentei sobre as turmas fazerem, incentivei, comentei se eles já tinham se inscrito, se eles já estavam preparados, e isso daí estava no site da faculdade também e tal. É que normalmente ninguém olha o site, né? Sempre é normal isso daí acontecer. É verdade. Isso daí. E aí você fala, não, eu olho, tá bom que você olha. A partir do momento que você falar para mim que olha, que eu tenho a certeza que você viu, aí tudo bem, eu vou acreditar, mas eu trabalho com a parte do monitoramento do servidor, né, nosso na outra instituição. Cara, se eu não colocar como página inicial, o cara, na hora que abrir o navegador, não vai olhar o site da faculdade, ele trabalha todo dia com o site da faculdade lá, mas ele não entra na página inicial. E se entra, não lê. É muito comum. Então, assim, tava. O problema é que, né, teve esse erro de comunicação, deveria ter sido mais incentivado, mas, novamente, eu me pus na posição de não incentivar com nota e nem com premiações de pontuação, de qualquer coisa que pudesse facilitar ou instigar alguém a participar. Por quê? Porque se você quer participar, você vai e participa. Se eu vou te dar nota ou se eu não vou te dar nota por causa disso, você vai participar porque você quer e não porque eu estou incentivando. E aqueles que participam porque querem, eu reconheço e eu fico muito satisfeito com isso. A minha visão é essa. Faça por você, dane-se os outros, né? Você não tem que se esmerar nos outros. Se você é bom, se você é ruim, isso é para você. Se você acha que você é bom, parabéns, continue se esforçando para se manter nesse nível. Se você acha que é ruim, continue se esforçando para mudar isso daí, né? Eu acho que é bem essa pegada, não é vou desistir. Para desistir, existe muito coxa nesse mundo aí que desiste fácil, então deixa desistir. Eu não vou desistir, eu vou batalhar. Minha opinião é essa. Eu batalharia para mudar se esse fosse meu objetivo. Então é essa a dica aí que fica.
Mas deixa eu falar para vocês da resolução. Tá feito. Deu certo. A minha ideia funcionou. Legal. Olhei ali, senhor. Olhei ali. Funcionou. Tive essa ideia hoje. Eu nunca tinha resolvido dessa forma. Eu fiz uma bagaça bem interessante aqui. O que eu pensei? Eu vou dividir a minha sequência de números em 3 partes. O início, o centro e o término, né? Então, o que inicia, a parte do meio e a parte final dela. E aí, quando a gente tem números ímpares, eu vou pegar esse ímparzinho, né, e colocar ali no meio. E eu estou usando string. E eu acho que fica muito legal fazer dessa forma. Eu nunca tinha feito dessa maneira, ficou muito interessante. Curti, sinceramente, achei muito legal. Tá aí a execução, testei aqui, funcionou bonitinho, né? Tá legal. O que eu montei aqui? Início, centro e término, né? O início, ele vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, ele vai pegar o crescente. O término, ele vai pegar e vai montar o decrescente. Mas como que ele monta o decrescente? Ele coloca o elemento aqui, ao invés de colocar depois, ele coloca antes, empurrando para o final. E ele vai empurrando para o final o elemento. É isso daí. Então, quando eu começo, né? Só para a gente visualizar aqui o que acontece, aqui é o início. Beleza? E aqui eu vou colocar o término. O bendito. O início começa assim, o meu contador começa com 1, é isso? O contador começa com 1. Tá lá, meu contador começa com 1. E esse cara aqui começa com branco, esse cara aqui começa com branco, e a gente tem aqui o início, o término, e eu tenho o centro, né? Eu vou colocar aqui o que é o centro. Vou chamar aqui de meio só por causa do... Opa! Por causa do C ali de contador, né? São as variáveis strings que eu tenho. Ele vai pegar e verificar assim, olha, vamos pegar aqui, o meu número, eu passei 5. E ele vai fazer aqui, 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é quanto? Se eu entrei com 5, né? 5 dividido por 2 vai dar 2. Por quê? 5 dividido por 2 daria 2,5. Eu estou pegando só a parte inteira, então dá 2. Então ele vai de 1 até 2. Então, beleza, ele vai começar aqui. O meu contador começando em 1. Ele vai pegar e vai concatenar com esse cara daqui. Então, ele vai concatenar com esse cara daqui. 1 mais aspas, que é essa linha daqui que eu estou fazendo. Ele está falando que é o valor dele mais isso daqui. O início começa em branco, então ele começa com isso daqui. Vou resolver essa parte daqui. Essa parte resolvida vai se transformar nisso daqui. Então ele vai pegar e vai se transformar nisso daqui. Porque ele vai converter e concatenar. Ele vai pegar um numérico, número, né, inteiro, vai converter para string e vai concatenar com espaço. Aí vai ficar 1 mais espaço. E aí ele vai resolver esse problema concatenando com o branco. E ele vai ficar isso daqui. Perfeito? A mesma coisa vai acontecer no término, só que o término ele vai fazer esse processo de outra forma. Ele vai pegar aqui o 1 mais o espaço em branco mais o que estava no término, que é o vazio, sem nada. Então, vamos resolver por partes. Esse cara daqui, ele vai concatenar, vai converter para string e concatenar, né? Então, converteu o 1 para string e concatenou com espaço, e aí ele vai juntar com nada. Aí você fala, nossa, ficou exatamente igual. Eu falo, sim, ficou exatamente igual. Não tem problema nenhum. Perdão, isso aqui acontece aqui. O meio, a gente viu que se é ímpar, ele vai fazer aqui, né, ó, o centro, né, que eu chamei de meio aqui, metade. O centro vai ser a metade mais 1. Então, vai ser 2 mais 1. Então, ele vai fazer aqui 2 mais 1. Isso aqui está entre parênteses, como está ali. Mais um espaço. É isso daqui. Ele vai resolver isso daqui. Isso aqui vai dar 3. Ele vai pegar esse cara daqui, vai transformar ele para string para poder concatenar.
E agora ele concatena com o espaço, e aí a gente tem o 3 ali bonitinho. O objetivo era esse aqui. Aí ele vai incrementar o contador. O contador agora está valendo 2. Ele incrementou aqui o contador. Ele voltou. 2 é menor ou igual ao meio? É, porque o nosso meio aí é 2, para um valor igual a 5. E aí ele vai pegar o início é igual ao início, então ele pegou isso aqui, mais o contador, que está valendo 2, mais um espaço. Agora ele vai converter esse 2 para string, converteu para string, e vai concatenar ele com espaço. Ficou lá 2 espaços. E aí ele vai pegar e juntar isso daqui. E aí ele juntou isso daqui. Ficou dessa forma. O de baixo, que é o término, ele vai pegar o nosso contador, que está valendo 2, ele vai juntar com um espaço, que vai juntar com o que está dentro do término. Ele vai converter esse cara daqui para string, então converte ele para string. Ele vai juntar esses dois, ficou 2 espaço, e aí ele vai pegar essa string e juntar com o que já estava lá no término. E aí vai ficar 2 espaço, 1 espaço. E aí ele vai imprimir isso daqui no final. Ele vai juntar isso daqui na impressão, né? E aí ele vai pegar e juntar o início. Então ele vai pegar aqui o que está no início, mais o que está na parte central, que eu chamei aqui nesse caso específico de M, para não confundir com o nosso contador, mais o que está no término, no final. E aí a gente tem aqui que ele vai imprimir para a gente aspas, 1 espaço, 2 espaço, mais 3 espaço, mais 2 espaço, 1 espaço. Aí, ó. Agora ele juntou isso daqui. E aí fica dessa forma a saída. E se fosse um número par? Se fosse um número par, esse cara daqui estaria assim. Vazio. Porque ele só faz se é ímpar. Se estaria vazio, ele não tem essa parte do meio, né? Está concatenando, e daria isso daqui. Então essa é a ideia dessa concatenação. É boa. Quando vocês estavam falando, eu tive essa ideia. Eu nunca tinha resolvido dessa forma com string, né? Normalmente eu trabalho com os ifs. E aí tanto é que eu falei que sempre dá mais para um lado ou mais para o outro, né? Aí a gente se perde nisso. Mas é bacana essa forma de resolver aqui. Tá vendo? Ainda bem que eu falei. Esse aqui você poderia ter aqui, ó, início, mais. É a mesma coisa, né? Só para ficar claro o que está sendo feito ali, né? Então você tem aqui o início é igual ao início mais o contador, o término é igual ao contador mais o término. Então eu estou somando em posições diferentes, por isso que dá essa diferença daí. Mas é essa brincadeira. Esse daqui resolvido? Foi para conta? Dá para fazer? Agora com isso aqui, André, eu acho que dá para trocar, tirar esse while, colocar dentro de alguma estrutura de condição aí, eu acho que ficaria bacana. E aí você não precisaria utilizar ele. O senhor já consegue mandar essa daí para gente, para mim no chat? Já está salvo no Dropbox da disciplina. Tá na pastinha de listas, lista 6, exercício 40.java. Shilsky.